desde que ele fizesse prova em tribunal, poderia efetivamente impugnar todas estas vendas posteriores. Isto teria implicações em 5 proprietários ao longo de 50 anos. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje queria partilhar convosco, aqui junto à Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Marquês de Pombal, no Porto, uma história verídica e uma história de alguém que comprou um terreno que aparentemente estava perfeitamente definido e devidamente registado e que, quando começou a fazer a sua vedação, foi contestado pelo vizinho de que uma parte daquilo que tinha comprado não era efetivamente dele, mas sim do vizinho e dele. E, portanto, na prática era uma compropriedade. E esta história consegue-se compreender um bocadinho melhor se virmos as duas perspectivas. A perspectiva do comprador era alguém que, quando adquiriu um terreno, verificou que existia um levantamento topográfico que definia perfeitamente os limites da sua propriedade, verificou que a área que estava a comprar era a área que estava registada na conservatória, verificou que o registro também batia certo, quer no registro predial, na conservatória do registro predial, quer nas finanças, e portanto toda essa informação estava correta, verificou que o proprietário era alguém que tinha legitimidade para estar a vender aquele terreno e verificou ainda um aspecto, que aquele terreno que estava a comprar era na prática um destaque. Portanto, era um terreno grande que tinha sido partido, tinha sido destacado em dois, e a parte que ele estava a comprar, esse destaque tinha sido autorizado pela Câmara Municipal. Portanto, aparentemente, quer a Câmara, quer a Conservatória, quer as finanças, quer o notário, validavam que estava tudo correto. E, portanto, claramente não compreendeu, não concordava com a posição que o vizinho estava ali a assumir. A posição do vizinho também é simples de compreender, principalmente se tivermos a noção de uma questão jurídica e que eventualmente não é conhecida pela maior parte das pessoas. Os registros de propriedade só são obrigatórios, ou só passaram a ser obrigatórios a partir do ano 2008. Portanto, significa que antes do ano 2008 poderia haver transmissões de propriedade, poderia haver doações, poderia haver alterações entre proprietários por simples acordo verbal ou eventualmente escrito entre as partes. E aquilo que tinha acontecido neste caso era exatamente isso. Portanto, o vizinho que era dono do terreno a sul deste que tinha sido comprado, sabia que a sua família, que era dona dos dois terrenos a determinada altura, tinha, neste caso o pai e o tio, tinham acordado há cerca de 50 anos atrás que uma parte da frente daquele terreno que tinha sido agora adquirido ia servir para os dois titulares do terreno, portanto, para servir o terreno de que ele era proprietário atualmente e o terreno de que um dos seus familiares tinha sido proprietário há bastante tempo atrás. Mas como este ato foi feito há 50 anos atrás e não foi registado, o comprador provavelmente poderia não o conhecer. Mas o vizinho, portanto, o dono do terreno sul, como era uma pessoa influente na zona e como para ele a maior parte das pessoas que viviam na zona até conheceriam ou teriam alguma noção desta história, para ele fazia todo sentido que aquilo que a lei lhe permitia, ele exigisse a este novo comprador. E esta história como é que se resolve? Como é que acaba, no fundo? Neste caso, acabou esta contestação porque a determinada altura o vizinho do terreno sul anuiu a que aquele terreno tinha sido acabado de comprar, como toda a documentação estava correta e como os compradores e os vendedores não eram conhecedores desta história familiar que ele conhecia, anuiu a deixar que a compra e a vedação avançassem desta forma. Mas aquilo que eu gostaria de vos alertar é se
estiverem a comprar ou se conhecerem alguém que esteja a comprar um terreno, já agora partilhem depois esse vídeo com essa pessoa que provavelmente vos pode agradecer. Se estiverem a comprar um terreno que não está todo ele completamente vedado, mesmo que toda a documentação esteja correta, tenham alguns cuidados, e o cuidado eventualmente que se pode ter, para além de verificar toda a parte da documentação, é conhecer o histórico da propriedade e eventualmente confirmar até os limites com os vizinhos mais próximos, confrontantes deste terreno, para que depois, quando comecem a utilizar o vosso terreno, não sejam eventualmente surpreendidos com uma história semelhante a esta. E já agora, este terreno que tinha sido agora comprado, nos últimos 50 anos, já tinha sido transmitido à sua propriedade 5 vezes. E se o vizinho tivesse exigido num direito que poderia ter, portanto, desde que ele fizesse prova em tribunal, poderia efetivamente impugnar todas estas vendas posteriores, isto teria implicações em 5 proprietários ao longo de 50 anos. Portanto, imaginem bem a confusão que poderia ter ocorrido desta história. Ainda bem que aqui imperou, no fundo, eventualmente até o bom senso e a generosidade de alguém que prescindiu do seu direito, compreendendo todo o contexto desta compra. Espero que este exemplo e esta história possa evitar muitos mal-entendidos. O meu nome é Luís Baldac, da parte da Investim. Se eventualmente também conhecer alguém que esteja neste momento a vender ou a investir, partilhe o meu contacto e terei todo o gosto em ajudar. Obrigado e até à próxima.